Bom dia, turminha! Tudo bem? Hoje vamos fazer atividades do livro de ciências. Já fizemos uma atividade sobre o solo e o esgoto. Agora nós vamos estudar sobre a água e a nossa saúde, a partir da página 62 até a 67. E para iniciar, nós vamos ler sobre uma entrevista com uma médica infectologista, porque na verdade a água, quando ela parece que está límpida, nem sempre está boa para beber. A olho nu a gente não consegue ver os seres invisíveis, que são os micro-organismos que podem causar doenças infecciosas. E para isso, essa doutora Gisele, médica infectologista, respondeu algumas perguntas. Vamos ler junto? Com a palavra. Que exemplos de doenças infecciosas você pode nos dar? E a doutora respondeu. Além da dengue e da cólera, a gripe, a raiva, a malária e a AIDS são alguns outros exemplos de doenças infecciosas. Quem são os causadores dessas doenças? Os causadores são seres vivos invisíveis a olho nu, ou seja, a gente não consegue ver só com os nossos olhos. São chamados micro-organismos. A gente precisa de aparelhos que aumentam bastante para poder enxergar. Como não vemos esses seres vivos, sem o uso de aparelhos especiais, podemos nos infectar com eles sem perceber. E assim a doença vai sendo transmitida. Próxima pergunta. Algumas dessas doenças podem ser transmitidas pela água? Sim, podemos ingerir ou entrar em contato com a água contaminada por seres que causam doenças como a cólera ou a esquistossomose. Em outros casos, como a dengue e a febre amarela, o ser vivo causador da doença não é transmitido pela água, mas por mosquitos que nela se desenvolvem. E como combater as doenças transmitidas pela água? No combate a essas doenças, o saneamento básico é fundamental. As cidades precisam contar com rede de esgotos, tratamento de água e coleta de lixo. E as pessoas, o que devem fazer para se prevenir dessas doenças? Cada pessoa pode fazer a sua parte, por exemplo, lavando cuidadosamente as mãos antes das refeições, depois de ir ao banheiro, antes e após o preparo de alimentos e mantendo sempre em dia a carteira de vacinação. Bom, turma, não é só porque estamos num período diferente e especial que precisamos ter aquele cuidado, aquele tratamento com as mãos, fazer a higiene, nossa, muito bem elaborada. Sempre foi preciso, sempre foi necessário. Então, esse cuidado a gente tem que ter desde sempre. Então, quando acabar a pandemia, eu tenho que ficar lavando as mãos sempre? Com certeza, os micro-organismos sempre vão existir, porque ainda a gente produz lixo, ainda existe sujeira, então a gente tem que manter a higiene, manter a coleta de lixo, fazer a reciclagem para diminuir a quantidade de lixo no planeta, né? Então, vamos continuar. Agora são as perguntinhas na página 63. Você já conhece um pouco mais sobre doenças infecciosas. Agora vocês vão esclarecer as dúvidas dessas crianças. A menina pergunta: como podemos evitar que doenças sejam transmitidas pela água? Então vocês vão responder. Como que a gente pode evitar? E essa resposta tem na entrevista, se vocês não conseguirem elaborar. Vamos lá. O menino pergunta: como é que podemos adquirir uma doença infecciosa e não perceber? Hã? E aí vocês vão responder aqui nesse espaço, nessas linhas. 2. Complete o esquema abaixo com o nome de todas as doenças citadas no texto. Então, aqui temos duas doenças, dois exemplos, que é a febre amarela e a esquistossomose. A esquistossomose é uma doença transmitida por um caramujo que vive em lagos, rios, lagoas, né? E aí vocês vão colocar, vocês vão colocar o exemplo, o nome das outras doenças, tá bom? Exercício 3. Este exercício vocês vão responder no caderno, depois de colocar o cabeçalho e a rotina. Se você fosse prefeito da cidade onde vive, Jaboticabal, que medida seria importante você tomar para evitar que a população contraísse doenças infecciosas?
Bom, sabendo que algumas doenças podem vir a partir da água, né? O que vocês poderiam fazer para evitar esse tipo de doenças infecciosas? 4. O que você mesmo pode fazer para se prevenir dessas doenças? Bom, é simples, não é difícil. Se precisar, leiam a entrevista de novo. Mas a gente também já vem estudando sobre isso. Na página 64, tem uma edição do Jornal da Saúde sobre doenças que, para serem transmitidas, depende de certa maneira da água, né? Então, aqui nós vamos ler um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá? Como está nosso saneamento básico? Nessa edição especial, vamos tratar do tema de saneamento básico e das doenças que podem proliferar, ou seja, se desenvolver quando não contamos com um bom saneamento básico. Dengue. A dengue é uma doença cujo período de maior transmissão coincide com o verão. Isso porque o clima é favorável à proliferação do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da doença. Então, ao ser picado pelo mosquito, uma pessoa pode adquirir o vírus causador da doença. Daí pode vir a apresentar febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, náuseas ou até mesmo não apresentar nenhum sintoma. Em casos de dengue hemorrágica, a pessoa pode ter sangramentos no nariz e na gengiva, manchas na pele, dor abdominal e vômitos. Lembre-se de que é sempre importante procurar ajuda médica, pois essas doenças podem ser confundidas com outras e pode ser fatal. A gente está no período de pandemia e muitas pessoas esquecem que a dengue ainda está aí e é um caso de se preocupar ainda. Ainda devemos tomar todas as medidas evitando a água parada, né? Para combater a transmissão da doença, deve-se atacar o mosquito. Uma forma é eliminar os locais onde as fêmeas botam os ovos e as larvas, que é na água limpa, parada e de preferência sombreada. Por isso é importante não deixar que a água se acumule em latas, embalagens, pneus, vasinhos de plantas. As caixas d'água devem estar bem fechadinhas e fique atento. Não vamos permitir que a dengue se espalhe por aí. Bom, continuando, turma, vocês vão responder essas perguntinhas no caderno também. E para isso, vocês não precisam copiar. Vão lá no caderno, colocam o número da página, livro de ciências, página 64, e respondam as perguntas. Qual o ser vivo que transmite a dengue e como ele faz isso? B. Qual é o papel da água na transmissão da dengue? Tá tudo no textinho. E a C. Você já ouviu falar de pessoas de outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti? Porque este mosquito não transmite só a dengue, ele transmite outros tipos de doença também, como a malária é um exemplo, mas existem outras doenças também que ele pode transmitir, tá bom? Agora, continuando na página 65. Não há casos suspeitos de cólera. Oficialmente, ainda não há casos suspeitos de cólera em Alagoas. Isso é uma reportagem, tá? Tirada do jornal lá de Alagoas, em decorrência das enchentes. A afirmação é da Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria do Estado de Saúde, Sandra Canuto, que reforçou que técnicos têm mantido contato diário com os municípios atingidos e realizado busca ativa de ocorrências de doenças nas unidades hospitalares da capital. Por isso, a CISAL, que é a Vigilância de Saúde da Secretaria do Estado, vem intensificando ações de vigilância, destacou a Sandra, acrescentando que técnicos realizam monitoramento mensal das águas nos municípios e não têm encontrado vibrião colérico, ou seja, a bactéria causadora da cólera. Então, o que aconteceu? No Alagoas aconteceu uma enchente muito grande. Então, eles se preocuparam com esse tipo de doença que acontece naquele lugar. Mas eles constataram que, por enquanto, não tinha. E não tinha
o vibrião colérico, ou seja, a bactéria que causa cólera. E aqui tem uma imagem que foi ampliada 3.500 vezes para poder enxergar. Olha só quantas vezes foi preciso ampliar na lente do microscópio para a gente poder enxergar a bactéria, né? Esse micro-organismo. A cólera pode se apresentar de forma grave, como diarreia, dor abdominal, cãibras, vômito e sem vômitos, com ou sem. Esse quadro, quando não tratado prontamente, pode evoluir para desidratação e é muito perigoso. A cólera é transmitida pela ingestão da água, alimentos, peixes, frutos do mar e animais de água doce contaminados. Olha só. E aí vocês vão responder as perguntinhas novamente no caderno. A que doença o texto está se referindo? Qual é o nome da doença que o texto está falando? E que problemas de saúde essa doença causa na pessoa? E o que existe na água contaminada que causa essa doença? O que tem na água ali que pode causar? Qual é o bichinho causador, né? F. Em uma folha, aqui vocês não precisam fazer em uma folha, podem fazer no caderno mesmo. Vocês vão fazer um alerta sobre os cuidados que podem ser tomados para evitar a cólera. Então, vocês vão montar uma frase pedindo ao povo, à cidade, a todos, como podemos evitar a cólera. Para finalizar, nós temos na página 66, o mapa de tudo que a gente viu neste capítulo. E na página 67, a gente tem mais algumas atividades, tá bom? Vocês vão responder no caderno, no livro mesmo, desculpa. E qualquer dúvida, é só perguntar para mim, tá bom? Beijinhos!